Vamos lá. Hoje eu quero ler com vocês uma passagem que mexe muito comigo. Ela quebra qualquer tipo de religiosidade. Você pode chegar, cara, e fazer parte da igreja que você quiser, tá? Você pode ter o cargo que você quiser ter na igreja, você pode ser o pastor, você pode ser o líder, ou você pode ser a tiazinha que fica sentada lá no fundo da igreja, que aos olhos da igreja, entre aspas, você não é nem um pouco relevante para a igreja. Mas a palavra vale para todo mundo, do mais importante até o menorzinho. Eu quero ler com vocês Lucas capítulo 10, a partir do verso 25. Muita gente quer ter, inclusive eu, grandes experiências com Deus. A gente quer ter gigantescas revelações e aprender de Deus coisas maravilhosas, ou mergulhar no mais profundo das revelações de Deus. Eu quero viver coisas maravilhosas, eu quero orar e curar, eu quero orar e interpretar e ter sonhos, visões. Lógico que eu quero, eu, você, a minha esposa, todo mundo quer viver essas coisas maravilhosas de Deus. Mas para a gente crescer na escadinha com Ele, a gente precisa estar com pelo menos o fundamento bem feito. O fundamento tem que estar bem feito, para que a gente construa cada vez mais tijolinhos e chegue até Ele, no mais profundo da revelação. O que eu vou falar para vocês é difícil, mas é o primeiro, é o início, é o inicial. Se a gente não tiver isso, esquece de ter qualquer outro tipo de experiência com Deus. Isso é o básico. Eu estou falando do amor. O amor é o básico, o amor pelo próximo. Olha só. Certa vez, o mestre da lei se levantou com o propósito de colocar Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como você interpreta? E ele respondeu: ora, está escrito: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de toda a tua capacidade intelectual. E então ame ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe respondeu: faça isso e certamente viverás. No entanto, o mestre da lei, insistindo em justificar-se, questionou Jesus: mas quem é então o meu próximo? Diante do que Jesus lhe respondeu assim: preste atenção. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Quando andando na estrada, veio a cair na mão de assaltantes, os quais, depois de lhe roubarem tudo e o espancarem, fugiram, deixando-o quase morto. Vai vendo. Coincidentemente, descia pela mesma estrada um sacerdote. Assim que viu o homem, passou pelo outro lado. Do mesmo modo, chegou um levita. Quando chegou ao lugar, observou aquele homem e passou de longe. Do mesmo modo, passou um samaritano. Estando de viagem, chegou ao local onde se encontrava o homem, e assim que o viu, teve misericórdia dele. Só um pause. Por que Jesus fala de propósito o sacerdote, o levita e o samaritano? Primeiro que o sacerdote era o cara que teoricamente tinha o título de o homem de Deus. São aquelas pessoas, padre, pastor, líderes religiosos, aquelas pessoas que a gente olha e fala: meu Deus, esse homem é um homem de Deus, vou fazer tudo o que ele fala, vou obedecer tudo o que ele manda. Não! Você não tem que obedecer homem nenhum, você tem que obedecer a palavra de Deus. Não interessa o título da pessoa, se o que ela fala, se o que ela ensina não é coerente com a palavra de Deus, foge. Não interessa se é o sacerdote. Do mesmo modo, passou um levita. Quem que é o levita? Levita é aquele cara que gosta de cantar, que gosta de fazer louvor, que está sempre na igreja. É o crentão. É aquele cara que usa a camisa I Love Jesus, aquele cara que usa a camisa Holy Spirit. E eu acho que é a quinta vez que eu estou fazendo vídeo com essa camisa. Não, quinta. Adianta nada, não adianta, não vem pra cima de mim falar que você é crentinho, que você toca. Dani, mas eu canto no louvor, Dani, eu prego, Dani, mas eu faço vídeos ao vivo. Cara, se você, filhão amado, se você não tem uma intimidade com Deus, você pode fazer 200 mil vídeos ao vivo, não muda nada, porque Jesus conhece o coração. E passou o samaritano. Quem é samaritano? Quando a Assíria invadiu Israel,
os homens assírios misturaram com as mulheres de Israel e eles tiveram filhos. Estes filhos, eles eram metade judeus, metade assírios. Eles eram rejeitados pelos judeus puro sangue. Então o assírio com o judeu deu origem ao samaritano. O povo da Samária, ou samaritano, era rejeitado pelos judeus puros, porque eles eram chamados de miscigenados. Mas na verdade não quer dizer nada, porque para Deus todos os povos que creem são um só. E chegando o samaritano, que teoricamente, então chegou o homem, o supermestre da lei, e o religioso, e nenhum dos dois ajudou o homem machucado. Mas aí quando chegou o samaritano, que era o inimigo demonstrou amor, cara. Verso 34. Então o samaritano aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramou nelas vinho e óleo para limpar e para suturar, para cauterizar ali, ó, não é cauterizar, fazer a asepsia ali do local. A limpeza. Em seguida, colocou-o sobre o seu próprio animal. O cara saiu do jumentinho dele e colocou o machucado no lugar. Você colocaria um cara sangrando dentro do seu carro? Eu acho que eu não colocaria. Ou na hora do desespero eu colocaria, não sei. Colocou sobre o seu próprio animal e o levou para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 moedas ao hospedeiro e lhe recomendou: cuida deste homem. Se alguma despesa tiver a mais, eu te reembolsarei quando eu voltar. Meu Deus. Então perguntou Jesus ao mestre da lei: qual desses 3 pareceu a ti ser o próximo do ferido? Verso 37. Declarou-lhe o mestre da lei: aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus lhe exortou: vai e faz dessa maneira. Querido, eu não sei qual é o nível espiritual que você acha que você tem, ou qual é o nível com Jesus que você acha que você já chegou. Eu não sei se você se acha o grande dono das revelações, o homem ou a mulher de Deus infalíveis e perfeitos, os Jesus na terra. Estou falando de mim também. Cada vez que eu leio essa parábola, que está em Lucas 10, 25, eu me reconheço cada vez como menos parecido com Jesus. Cada vez menos parecido com Jesus. Porque eu preciso, ou eu faço isso, ou todo o meu discurso é de nada. Discurso não vai me salvar, discurso não vai salvar você, discurso não vai salvar ninguém. A partir do momento que a gente crê, é quase que uma condição natural daquele que creu que ele tenha boas obras. Boas obras não salvam, fato, está em Efésios capítulo 2. Porém, aquele que foi salvo tem que ter boas obras. Isso está em Tiago capítulo 1. Ou a sua fé é morta. Boas obras não me salvam, mas se eu fui salvo, eu tenho que ter boas obras. Eu tenho que cuidar do meu próximo. Eu tenho que fazer até o que eu não gosto, quando eu sei que isso que eu não gosto vai trazer vida para alguém. Isso está lá em 2 Coríntios capítulo 4, quando Paulo fala assim: em nós opera a morte, para que em vós opere a vida. Eu faço muitas coisas que eu não quero, mas não porque eu sou masoquista, é porque eu sei que quando eu tô fazendo as coisas às vezes que eu não quero, pelo bem de alguém, é porque eu tô fazendo com intenção de salvação, e eu sei que a minha morte, matar minhas vontades, traz vida para alguém, e se traz vida para alguém, eu tô cumprindo o ID de Jesus, mesmo estando aqui. Você não cumpre o ID indo para África, você cumpre indo para África, mas não só indo para África, você cumpre o ID quando você abre mão do que você quer para cuidar de alguém. Igual o samaritano fez. O cara gastou o óleo dele, o cara gastou o vinho dele, o cara colocou o cara lá no jumentinho dele, levou o cara pro hotel, ainda pagou pro cara ser cuidado. Meu Deus, eu quero ser crente assim. Sabe de uma coisa? Tem uma lei que está em Gálatas 6,7 que diz que tudo que o homem planta ele colhe. Essa lei, chamada de lei da semeadura, ela é uma lei que está em todas as religiões. Você sabia? É a única regra espiritual que Deus deu, que está em todas as religiões. É a lei da semeadura. O que você faz, você recebe em troca muito mais. Eu tô vendo muita gente que cuida de mim de ali. Tô falando de dinheiro mesmo. E eu tenho certeza que são pessoas extremamente abençoadas. Eu não posso ficar aqui dando os exemplos do que está acontecendo, porque vai parecer que eu estou dando uma indireta para vocês abençoarem. Mas todos que estão nos abençoando estão sendo abençoados. Isso é incrível, isso é lei da semeadura. Toda vez que eu faço bem para alguém, Jesus me recompensa com mais bem, com mais amor. Toda vez que eu morro em favor de alguém, eu vivo mais. Toda vez que eu nego a mim mesmo em favor de alguém, Jesus habita mais em mim. Você consegue entender que de discurso você não vai ganhar Jesus? De discurso você não vai fazer nada? Não é posição social, não é cargo, não é conhecimento teológico, é o quanto que você morre por amor que vai marcar o quanto que você está cheio de Jesus.
O que eu acho demais nessa passagem é que ela mostra o próprio Jesus cuidando da gente. Nós somos aquele cara machucado. Nós fomos feridos e largados na estrada. Nós nascemos mortos pelo pecado. E aí vem um estranho, Jesus um estranho, que não tinha nada a ver com a gente. Ele santo, nós desgraçados. Ele lindo, a gente sujo. Ele puro e a gente totalmente impuro. Ele vem, acha a gente largado no meio da estrada e sem nós termos nada para dar em troca, ele vem e ele nos resgata da nossa morte, nos dando a própria vida. Ele nos coloca no jumentinho dele, ele nos dá o seu azeite, o seu óleo, o seu vinho. E aqui eu posso fazer a conjectura que eu quiser. Eu posso falar que o azeite é a unção do Espírito Santo. Eu posso falar que o vinho é o próprio sangue dele derramado em favor de nós. Eu posso fazer o que eu quiser. E aí Jesus leva a gente para uma hospedaria, para uma igreja. Jesus coloca a gente num grupo de pessoas que vão cuidar de nós. Ele dá 2 moedas. Essas 2 moedas é para cuidar dele. Quais são essas 2 moedas? É o batismo e a ceia. Você vai lá e se batiza, a primeira moeda. Você vai lá e toma a ceia, é a segunda moeda. Para você sempre se lembrar do sacrifício de Jesus por você. Sempre que ele manda fazer isso em minha memória até o dia que eu voltar. O dia que a gente voltar, a gente não vai mais precisar tomar ceia, porque daí o próprio pão e o vinho vão estar com a gente. E aí o mais incrível é que ele fala o seguinte: e cuidem dele. E o que vocês gastarem a mais, eu dou depois para vocês. Isso é galardão. O que você faz hoje para um pequenininho, o que você faz hoje para a igreja, o que você faz hoje para o corpo de Cristo, o próprio Cristo deixa claro, de acordo com esse texto, que Ele vai te recompensar. Então que em nome de Jesus, chega de discurso cansado de gente que posta frases feitas, gente que tem cargos maravilhosos e gente que posta fotinho orando e eu foto, cara, eu sou o primeiro que eu quero fugir disso. Eu quero ser sincero para Deus. Se eu for sincero para Deus, aí depois daí você pode postar a frase que você quiser, mas primeiro, em nome de Jesus, primeiro, chega de discurso, vamos amar o próximo. É difícil? É difícil, mas o céu tá chegando e já já a gente se vê em casa. Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Deus abençoe. Eu sou Daniel Saad, amo vocês de verdade. E é isso. E amém. Um beijo e Deus abençoe. Tchau.